pessoal, muito boa noite a todos. Estamos no ar com mais um programa Veracruz em Ação e abrindo o nosso mês de dezembro, nós vamos falar hoje do combate à AIDS, tema muito importante, você não pode perder o nosso programa de hoje, com transmissão através da TV Sol e todos os nossos canais de comunicação. O nosso endereçozinho aqui, ó, do nosso canal do YouTube já está passando na sua tela, vou te convidar para você nos seguir, também as nossas páginas de redes sociais. Estamos também no nosso Instagram e também no Facebook. O endereçozinho está passando aqui na sua tela. Vai lá, segue a gente para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no programa Veracruz. Esse é o Veracruz em Ação, abrindo o mês de dezembro. Quer mudar? Vem para cá! Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde. Com curso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do 1º e 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo, não paga absolutamente nada. E você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Veracruz! E aí pessoal, hoje nós vamos conversar com nossa professora do Veracruz, a enfermeira que também é mestre em neurociência, Lívia Maria Trindade, que já está aqui conosco. Lívia, seja muito bem-vinda. Daqui a pouco eu vou pedir para você se apresentar para a gente. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre combate à AIDS. Inclusive ontem, dia 1º, né, foi o Dia Internacional de Combate a essa doença que aflige tanto a sociedade, né? Tem muitos mitos, muitas dúvidas que a gente vai estar tirando hoje com essa pessoa que tem muito gabarito para estar conversando conosco aqui sobre esse tema. Lívia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Quero dizer a você que é uma honra poder receber. Lívia, que também, pessoal, é professora do nosso curso técnico de enfermagem lá no Veracruz, que por sinal está com matrículas abertas, tá bom? Então aproveita, vai lá no nosso canal, tem um videozinho lá com o nosso diretor Emanuel falando sobre as promoções, falando sobre tudo que está acontecendo agora no mês de dezembro no Veracruz, tá bom? Lívia, nós vamos conversar hoje então sobre AIDS, então. Primeiro se apresenta pra gente, professora. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer, né, o convite aqui do Veracruz, da casa, em discutir essa temática tão importante nesse mês de dezembro, né, um mês dedicado à luta contra a AIDS. E eu sou enfermeira, né, como você me apresentou. Sou enfermeira, tenho licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal da Paraíba. Concluí a graduação, né, em 2018 e em 2019 ingressei no mestrado em Neurociência Cognitiva e Comportamento. Olha para aí, é quase uma PhD então. Desde então, né, já trabalhei na casa em 2019, atuando na disciplina de obstetrícia e desde então estou na casa ensinando outras disciplinas. Lívia, que foi professora da gente, um TEA, saiu para formação acadêmica, fez mestrado, voltou mais experiente ainda, né, Lívia? Agora está conosco mais uma vez no nosso curso técnico. E professora, antes da gente começar a conversar, na verdade, sobre essa temática, eu queria primeiro trazer para o pessoal, porque existe ainda muito tabu, não é isso, professora, sim, sobre essa temática, inclusive até para conversar mesmo, existe tanta dúvida, mas tantas coisas também erradas que se falam sobre essa temática, sim, que fato. A gente tem que trazer informações claras para a sociedade. Sim, né? Esse dia mundial de luta contra a AIDS, né, sobretudo ele foi criado, né, com o objetivo de trazer a atenção para essa problemática, né, desde sua prevenção ao tratamento, né, e também desmistificar, né, esse preconceito, acabar com o preconceito, né, trazer para a sociedade que essa doença ela não se transmite com um aperto de mão, por exemplo, que são mitos, né, que muitas vezes o pessoal acredita ainda, né, nessa conversa. É verdade. Então, né, que não se transmite com um aperto de mão, com um abraço com um paciente, né, com um indivíduo que vive com o HIV. Certo? Então, assim, nós temos, né, no dia 1º, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, desde 1988 é celebrado nesse dia. E nós temos o mês de dezembro, né, chamado de Dezembro Vermelho,
dedicada à luta contra a AIDS, né, que vai dar continuidade às ações, né, do dia 1º. E a gente pode observar isso nos municípios, né, com palestras, eventos, né, voltados para essa temática da AIDS, do HIV/AIDS, né? Então esse mês de dezembro, professor, é conhecido como Dezembro Vermelho. Isso, assim como né? a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então esse mês é dedicado a esse combate. Isso, né? Assim como o Outubro Rosa, né, que é uma campanha já bem disseminada na população, nós temos o Dezembro Vermelho, que é dedicado, né, a essa temática do HIV/AIDS, né? Como nós temos, né, o Outubro Rosa, que a gente vivencia, o pessoal com esse lacinho rosa, né, muito visto nos profissionais de saúde, né, nos serviços. Nós temos também esse lacinho vermelho, né, aqui, simbolizando isso do combate à AIDS, né? Ele foi criado, vamos dizer assim, em 91, né? Foi pela Visual Arts AIDS, né? Em Nova York, que foi um grupo de amigos que quis homenagear pessoas que estavam perdendo amigos para o HIV/AIDS, né, na época. Então, criaram esse laço vermelho em homenagem a essas pessoas, né? E aí essa ideia foi também trazida para outras temáticas também, né? Porque a gente viu o lacinho também no Novembro Azul. Novembro Azul. Se bem que o sinal mais característico do Novembro Azul também é a barbazinha, né? O bigodinho do homem, Sim. já tendo em vista que é o câncer de próstata. Né? Já vou deixar aqui meu abraço a doutor Segundo, que falou mês passado aqui com a gente, né, sobre o Novembro Azul. Deixar um abraço também para o doutor Tiago, que falou sobre o Outubro Rosa, também registrar aqui aquele nosso abraço. Professora, já que a gente já sabe que dia 1º, ontem, né, quarta-feira, foi dedicado a esse combate contra a AIDS, mas vamos entender um pouco sobre essa doença, Sim. né? O que é, vamos entender sua dinâmica, na verdade, como é isso. Sim, né? A gente pode definir, trazendo a diferença, né? O que é o HIV/AIDS, né? O que é isso? A AIDS, a sigla, como diz, é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, certo? É uma doença infecciosa causada pelo vírus do HIV, certo? Que é o vírus da imunodeficiência, certo? E esse vírus, o que é que ele vai atingir no nosso organismo? O vírus, ele atinge o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é responsável pela defesa do nosso organismo, certo? Contra as doenças que venham acometer o indivíduo. Né? E se a gente puxar para o lado científico, né? Esse vírus, ele atinge no sistema imunológico principalmente o que chamamos de linfócitos TCD4, né? E o que é que ele vai fazer, né, nessa célula, né? Ele modifica o DNA dessa célula e faz cópias de si mesmo, né? É algo complexo, é um vírus complexo, né? Que, como a gente vê ainda, não temos a cura da AIDS, né? Mas temos um tratamento, né? Por isso é tão importante a identificação precoce, ali, a testagem em massa, como nós temos, né? Uns meios de prevenção aí do nosso Sistema Único de Saúde. Ô, professora, mas nós estamos falando de um vírus, não é isso? Sim, de um vírus, né? A AIDS, a síndrome da imunodeficiência, ela é causada pelo vírus do HIV, certo? Certo. E aí, como é a questão da contaminação? Como é que eu posso estar, Deus livre da hora dessa, né? Estar sendo portador dessa doença? Como é que faz isso? Bom, né? Os meios de transmissão, quais seriam esses meios, né? De transmissão do vírus do HIV? O vírus, ele está presente nos fluidos corporais, em alguns fluidos corporais, como por exemplo o sêmen, né? E está presente no sangue. Então a gente pode refletir quais os meios de transmissão, né? A relação sexual desprotegida, né? Sem o uso de preservativo. O compartilhamento de seringas, materiais perfurocortantes contaminados com o vírus, né? E através do que chamamos de transmissão vertical, né? O que seria essa transmissão vertical? É a transmissão de mãe para filho, certo? Quando a mulher, a gestante, ela não faz, né, um pré-natal, né, não faz esse acompanhamento do pré-natal e aí pode vir a transmitir o vírus do HIV para o filho, né? Por isso que é tão importante, né, a gente ter esse mês, essas campanhas, né, que dissemina essa temática, principalmente para essas gestantes, né, que a chance se torna quase zero de transmissão para o bebê, né? Quando ela faz o pré-natal correto, detecta de forma precoce e faz o tratamento durante, né, a gestação, tendo a chance de livrar a criança de contrair o vírus do HIV. Ô, professora, você falou sobre o compartilhamento de seringas. Sim. Tem um pessoal que é muito adepto à tatuagem. Sim. E existe o risco também, no caso daquele material não ser esterilizado. A gente encontra também muitas pessoas que procuram centros de tatuagem não especializadas, né, que não tem um certo cuidado. Isso também é perigoso, não? Existe sim esse risco, né? Por isso a importância da gente procurar
locais especializados, né? Clínicas que estejam ali, de fato, de acordo com as regras de biossegurança, com as regras, né, que regem a segurança de quem vai se submeter a esses procedimentos, né? É necessário que esse material, né, por ser um material perfuro cortante, ele esteja esterilizado, sim, né? Assim como outros materiais, até mesmo hospitalares, que você vai entrar em contato, então precisa ser esterilizado esse material de tatuagem, certo? E é importante você procurar clínicas, né, que estejam devidamente seguindo as normas de segurança, para não correr o risco de se expor a esse tipo de patologia, né? E aí as mulheres também têm que ter esse cuidado no quesito de manicure também, sim, né? Manicures, né? E outros procedimentos estéticos, né, que a gente vê aí que tem um cunho mais invasivo, né? Então, qualquer procedimento que envolva, né, perfuro cortantes, materiais invasivos, né, que vai entrar em contato com fluidos corporais, sobretudo o sangue, né, é necessário você procurar uma clínica especializada que siga as normas de segurança, né, que esse material ele seja esterilizado. Certo. Professora, falando mais um pouco sobre a transmissão de mãe para filho, como é essa transmissão? Como é que se dá isso? Bom, a mãe, ao ser portadora, né, a pessoa que vive com HIV... Uma vez diagnosticado já, né? Uma vez já diagnosticado, né, ela vive com o vírus do HIV. Né, se ela não faz esse pré-natal, né, de forma correta, ela pode vir a transmitir esse então, vírus. Professor, né? No pré-natal mesmo já pode ser identificado que sim, ela... né? No primeiro trimestre, né? a gente tem... vão ser solicitados lá os exames pelo enfermeiro ou pelo médico, né? E aí já vai ser solicitado o exame de anti-HIV, né? Nas unidades básicas, eles são... a maioria, né, disponibiliza os testes rápidos, né? A gente vai falar mais um pouquinho à frente dos meios diagnósticos. Eu vou falar um pouquinho dos testes rápidos, quais são os meios de diagnóstico do nosso Sistema Único de Saúde. E aí vão ser disponibilizados esses testes, né, tanto no primeiro trimestre quanto ao longo da gestação para essa gestante, né? Então é importante que ela detecte isso, né? Se ela é portadora do vírus, né, se ela tem a sorologia positiva, é importante que ela detecte isso para fazer o tratamento, já entrar com a terapia, né, antirretroviral, então venha transmitir para o filho, né? E também no parto, né, ser encaminhado para um serviço especializado, né, de referência para mães portadoras, né, do HIV. Ô, professora, e uma vez diagnosticado, esse tratamento se dá através nada de quimioterapia não, né? Como a gente vê muito nas redes sociais, medicamentos mesmo, né? Isso, né? Nós chamamos de terapia antirretroviral, né? Certo. TARV, né? A sigla, né? Terapia antirretroviral, certo? Hoje em dia existe o quê? No SUS, desde 1996, né? No Brasil, é disponibilizado gratuitamente esses medicamentos para a população, né, que vive com HIV. Então, desde 96 que são disponibilizados esses medicamentos, nós temos disponível, né, 22 medicamentos para o HIV em 38 apresentações farmacêuticas, né? Então, é uma gama de medicamentos. Hoje por isso se chama coquetel, né, professora? Sim, de fato. Muito medicamento. Diversos medicamentos, e aí o infectologista, né, vai ver de acordo com o paciente, a sua necessidade, ali adequar qual a medicação adequada. Então não é um padrão, não? Não existe, né? Cada pessoa vai receber, digamos que uma quantidade de medicamentos diferente. Sim. Né? Não existe um padrão da medicação, não. Mesmo que a aplicação uma aplica-se a outra, não. Não, né? Nós vamos ter variáveis medicações, né? Como eu falei, são 22 medicamentos, né? Em 38 apresentações farmacêuticas, né? Aquele indivíduo não vai fazer uso desses 22 medicamentos, né? Vai ver quais são os medicamentos adequados para aquela situação, de acordo com os exames laboratoriais, né? A contagem de linfócito CD4, que quem convive com HIV, né? Vai estar fazendo esses exames, né? E aí vê a terapia adequada. E aí, professora, vem a principal pergunta, né? Uma vez diagnosticado e já fazendo o tratamento, isso eu estou falando de gestação, né? Na gestação. Uhum. Nesse caso, não há probabilidade de passar ainda para o bebê? Uma vez diagnosticada, né? E ela fazendo esse acompanhamento no pré-natal, os riscos de transmissão para a criança são mínimos, né? Eles dizem que é 99%. Se você procurar nos manuais do Ministério da Saúde, né, ele vai estar enfatizando isso, que o risco é mínimo, né? Por isso que a gente discute tanto a importância de estar diagnosticando cedo, principalmente as gestantes, né? Se você faz o pré-natal, né, de forma correta, acompanhando ali na atenção básica, você vai ter esse diagnóstico precoce, né, se for o caso, e fazer o acompanhamento para a criança ela não vir a contrair o vírus do
HIV. Você falou uma boa palavra, professora, o diagnóstico precoce. Sim. E isso é muito importante no tratamento até para não transmissão para o bebê, não é isso? De fato. Né? De fato, tanto durante a gestação, né, como no parto, né? Esse risco com a gestante, que ela faz esse tratamento, né? Já durante o pré-natal, o risco vai diminuir com certeza no parto, né? E a criança vai fazer esse tratamento. E como a gente está falando de gestante, né? Alguns cuidados. A gestante, né, que convive com o HIV, que vive com o HIV, ela vai poder amamentar a criança? E eu vou dizer, não, né? As mães que vivem com HIV, ela não podem amamentar a criança, né? Porque também é um meio de transmissão. No líquido, no bebê. Desculpa, no leite materno, né? O leite materno é uma via de transmissão. Então ela não amamenta o bebê. Não, não amamenta, né? No caso, a criança, ela vai receber ali a suplementação adequada, já, né, no serviço especializado, né? Aqui na Paraíba é o HU, né? A referência para mulheres gestantes que vivem com HIV, geralmente é referenciada para o HU. Ô, professora, quer dizer que, pelo que eu entendi, então, no momento da transmissão seria no parto, é isso? Sim, não é durante a gestação, é no parto. No parto, né? Pode ocorrer, por isso que eles chamam de transmissão vertical, né? Mas, contudo, existe esse risco durante o pré-natal, né? Então, há probabilidade durante a gestação também. Sim. Então, são dois riscos, durante a gestação e o próprio parto. Sim. Entendi. Então, pessoal, nós estamos conversando com a professora Lívia, né, enfermeira lá do Veracruz, sobre a AIDS, né? Você que está chegando aí agora, senta aí, você não pode sair dessa conversa, muito importante. Estamos aqui trazendo dúvidas, né, e quebrando tabus, porque é um tema muito importante. A gente encontra muito fake news, professora, na internet, que pega na mão e já está com AIDS, passa a mão no cabelo porque tem a oleosidade do cabelo. Eu já escutei absurdos, professora, na internet. Não sei se você já viu. A gente de fato vê, né, esses mitos, né? Muitas vezes quando vão fazer campanhas em escola, sobretudo nesse mês do Dezembro Vermelho, né? É muito importante estar desmistificando, né? Essas ideias, passando essas informações erradas, né? A gente sabe que é importante esclarecer para a sociedade, né? Quais são, de fato, os meios de transmissão, né? Como foi falado aqui, os fluidos corporais, como, por exemplo, o sêmen, né? O leite materno e o sangue, né? Então, não existe a transmissão do HIV pelo um abraço, né? Com um paciente que vive com HIV, não existe a transmissão por um aperto de mão. Professora, tem uma boa pergunta. O beijo? Não, o beijo ele não vai transmitir o HIV, né? Desde que você não esteja ali com uma porta de entrada, né? Preste atenção, pessoal, que é uma pergunta com uma vertente, então, né? Sim, não é uma dúvida, não é bem corriqueira aqui. Explica pra gente melhor, professora. Bom, o beijo ele não transmite o HIV, né? Contudo, ali existem os riscos, porque se a pessoa que vive com o HIV, ela tiver ali com um corte, né? E a pessoa que ela está beijando, né? Vamos falar assim na linguagem. Sim. Esteja com uma porta de entrada, né? Com um ferimento ali na boca, vai sim existir o risco, né? Porque é por conta da saliva, não é isso? Por causa até mesmo do sangue mesmo, né? Existe uma porta de entrada, né? A saliva ela não vai transmitir o HIV, viu, gente? A saliva ela não vai transmitir o vírus do HIV, né? Contudo, se o paciente, né, ali, o portador do vírus, ele estiver com um corte na boca, né? E a pessoa que ele está beijando também tem esse corte, então vai existir ali uma porta de entrada, né? Então, e essa porta de entrada pode ser a gengiva cortada, ou como a gente chama, sapinho na língua, né? Aquelas aftazinhas na língua aqui. É importante também a gente deixar claro, né? Já que falou disso, o vírus do HIV ele tem uma sobrevida fora do corpo humano bem baixa, né? Então, por exemplo, numa piscina, né? Alguém se cortou e ali tem sangue na borda da piscina, né? Talvez durante 1 hora, 2 horas, o pessoal falar, ainda existe o risco, não, né? O vírus do HIV ele tem uma sobrevida bem baixa fora do corpo humano. Eu já escutei muito disso, professora, inclusive muito preconceito, que inclusive nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, né? De não compartilhar ambientes com essas pessoas. Isso é até cruel, é até desumano falar sobre isso, né? Né? Por isso que é tão importante a gente estar desmistificando isso justamente, porque existe ainda... Eu tô falando isso, não atrapalhando, mas eu tô falando isso porque você falou sobre piscina. Sim. Eu já vi isso, de não compartilhar certos ambientes por conta disso. Né? A gente precisa quebrar esses tabus, esses preconceitos, né? E acolher, de fato, esses pacientes, essa população, né? Acabar com esse preconceito, né? De que o HIV vai ser assim, você precisa frequentar ambientes diferentes, isso não existe, né? A gente vê que os meios de transmissão são bem restritos, não envolve como tomar um banho de piscina, conviver em uma sala de aula e ter ali no seu grupo de amigos. Então a gente precisa quebrar esse preconceito de fato
para a transmissão do HIV. Mas vamos quebrar de maneira bem clara mesmo, para que você fique em casa e seja conscientizado da maneira correta. Professora, a piscina realmente não há risco algum. Não, né, gente? Não existe ali o risco de transmissão no banho de piscina com alguém que tem o HIV, né? Até que nós estamos falando de água, né? Então Sim. Não existe, não é um líquido corpóreo, a água. Não, de fato, né, o HIV ele é transmitido ali por fluidos corporais, né? Alguns fluidos corporais potencialmente contaminantes, como o sêmen, leite materno, né? E o sangue propriamente dito, né? Então você está ali no meio aquático, né? No banho de piscina, um aperto de mão, a mão da pessoa que vive com HIV está suada, não vai ser forma nenhuma de transmissão. Porque, como a professora mesmo já disse, o suor não transmite, saliva não transmite. Né? Então, não precisa também todo essa problemática criada da redor. Sim, né? A gente precisa quebrar esse preconceito, né? Trazer informações para... E aí, professora, é uma das políticas da campanha do dezembro, não é isso? Sim, quebrar né? isso. Né, como eu disse, o objetivo ali, né, desse mês de alusão, né, de luta contra a AIDS, né, é sobretudo, além de falar, trazer essa problemática, tanto desde a prevenção ao tratamento, né, do HIV, para as pessoas aderirem a esse tratamento, é quebrar justamente esse preconceito, né. Como a gente quebra esse preconceito? Levando a informação, né, para a população, né, levando a informação, conscientização, através de palestras em escolas, né, e em serviços de saúde, para a gente ir quebrando de fato esse preconceito, né? Muito boas palavras, professor. Então não há outra maneira a se quebrar tabu do que com a informação clara e verdadeira. De fato. Né? Como a gente está fazendo aqui, né, discutindo essa temática. Exatamente. Isso é uma das propostas do nosso Veracruz em Ação, é trazer informações para você, trazer temas para você que pode estar esclarecendo sobre dúvidas e o convívio com a sociedade, né? Sim. E aí a gente já entendeu sobre a dinâmica desse vídeo, a gente já conversou sobre transmissão. Vamos conversar agora, professora, sobre diagnóstico, né? Sim. Como é feito o diagnóstico, qual é o processo, quais são os meios também que pode ser feito isso. Se o SUS oferece isso, né? Que a gente acha que é só pela rede privada, mas o SUS também, dentro do município também tem isso, né? Sim, né? O diagnóstico do HIV, né? A gente diz, quanto mais cedo, né? Quanto mais precoce o paciente ele descobrir essa sorologia positiva, né? Melhor sua expectativa de vida, sua qualidade de vida, né? Por isso eu deixo, assim, se eu puder deixar de fato uma mensagem aqui, é o diagnóstico precoce, né? Você ir testar quando se expor a uma situação de risco, né? E como é feito esse diagnóstico, né? Onde é ofertado esse diagnóstico? O diagnóstico no Brasil, ele é ofertado através de testes rápidos, né, e testes laboratoriais, né? Os testes rápidos saem em torno de 30 minutos, né? Então é algo rápido, acessível. Gratuito, né, professor? Sim, gratuito, ofertado pelo Sistema Único de Saúde, né? E onde eu posso ir buscar esses testes, né? Tanto laboratoriais como os testes rápidos, né? Laboratoriais, geralmente nos CTA, que são os Centros de Testagem e Aconselhamento, né? Aqui em Patos nós temos esse CTA também. Nas unidades básicas de saúde, né, em sua maioria, são ofertados testes rápidos, né, não só para o HIV, né, é importante a gente falar também para outras infecções sexualmente transmissíveis, né, então são ofertados lá os testes rápidos e em torno de 30 minutos está saindo o resultado, né. Nós vamos ter um teste 1, né, para se der positivos, aí daí realiza um teste 2 e aí confirma diagnóstico se também der positivo o teste, né? Então, no Brasil, o teste como é feito, né? Laboratorial e teste rápido. Professora, durante a nossa conversa, a gente escuta muito, que eu acredito que o pessoal também está em dúvida, AIDS, HIV. AIDS, HIV. Afinal de contas, o que é um, o que é outro, é a mesma coisa? Como é isso? Bom, AIDS, né, é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Ela é assim, a doença propriamente dita, e quem causa a AIDS é o HIV, então o HIV não é a doença, ele é o vírus. Ah, acho que você entendeu agora. Vamos lá, professora, vê se eu não sou tão leigo. O HIV é o vírus? Sim, o HIV ele é o vírus, né, e a AIDS é a doença, né, que o vírus causa. Então, uma vez eu diagnosticado com o vírus do HIV, eu sou portador da AIDS. Não, nem sempre, né? A AIDS, ela já se torna mais algo que afetou bem o sistema imunológico. Ah, entendi. O nosso sistema de defesa, né? Então, você pode ser portador do HIV e ainda não ter desenvolvido a síndrome, né? Que afeta propriamente dito o nosso sistema de defesa. Entendi. Então, muito bom. Então, agora você já sabe essa diferença entre HIV e AIDS, que a AIDS é a doença propriamente dita, Sim. né? E
HIV é o vírus. O vírus causador da doença. Né? Ótimo. Professor, uma boa pergunta aqui, né? Como o Brasil reagiu à epidemia de HIV/AIDS ao longo da história? Bom, ao longo da história, né, no Brasil nós temos o sistema único de saúde, como ele funciona, né, de forma descentralizada. Né? Então ele buscou a dinamização dessas ações de saúde, né? Se a gente puder definir assim um marco, né, ao longo da história, né, ao longo dessas 3 décadas do HIV/AIDS, né? Se a gente puder definir quais são os marcos históricos do Brasil, seria de fato a terapia antirretroviral disponibilizada desde 96 de forma gratuita, né, para todas as pessoas que vivem com HIV. Então foi um marco na história do Brasil. As patentes, né, de medicamentos foi outro marco. E, de fato, as campanhas de prevenção, né? Se a gente procurar lá, as informações dos manuais vão ter isso, né? Essa terapia antirretroviral, as patentes de medicamento e os meios de prevenção, as campanhas de prevenção, né? Através da testagem em massa e, mais recentemente, das populações-chave, né? Nós sabemos que, de fato, existe não existe mais aquilo, existe uma população de risco, né? São comportamentos de risco, né? Você se expor ao risco. Contudo, existe populações-chave, né? Que aquela unidade de saúde, ela pode estar identificando, né, aquela população-chave e aí fazer uma campanha de prevenção atuando nessa população de forma mais eficaz, né? Muito bom. Professora, dentro da mesma linha, né, como o modelo atual de prevenção de HIV vem acontecendo, sobretudo na atenção básica. O pessoal que está em casa, a atenção básica é o que detém o município. Sim. Né? O Ministério da Saúde, né, como temos os meios de prevenção? Vamos ter, chamam 3 meios de prevenção, né, as intervenções comportamentais, que seria, né, estratégias de conscientização de fato da população sobre os meios até mesmo de prevenção, né, o que seria um exemplo de estratégia de intervenção comportamental. Né? Por exemplo, conscientizar sobre o uso do preservativo feminino e masculino. Isso é uma estratégia de intervenção comportamental, né? Uma das estratégias do Ministério da Saúde. Né? E qual seria um segundo meio de intervenção? Né? São as ações biomédicas. Né? Nós já temos a conscientização. E aí, o que é uma intervenção biomédica? É você ofertar esse preservativo nas unidades de saúde, nos atendimentos de saúde. Né? A gente já identifica isso, realmente já funciona. Já. Sim, né? Nós temos, você for na unidade básica, você vai ver ali, geralmente na entrada vai ser disponibilizado, né? O preservativo feminino e masculino. Né? Outro meio de intervenção biomédica, né? Seria os testes rápidos, como é ofertado, né? Pelo Sistema Único de Saúde. Então, a testagem em massa, a testagem da população as populações chaves, seria modelos de intervenções biomédicas, né? Nós já falamos, então, das intervenções comportamentais, né? Que seria a conscientização de fato, as intervenções biomédicas e também temos as intervenções estruturais, né, que vão atuar mais nas questões socioculturais, que envolve o HIV/AIDS, certo? Nas questões, então seria o quê? Palestras, eventos, né, promover estruturas que venham a disseminar essa temática. Né? Então esse é o modelo, a estratégia, né, de prevenção do HIV, sobretudo na atenção básica. São esses três meios de intervenção, né? O comportamental, o biomédico e meios estruturais. Ótimo, informações aí trazidas por professora Lívia, enfermeira e mestre também para você. Professora, agora vamos falar um pouco sobre o tratamento, né? Como se dá esse tratamento. E aí eu quero que a professora fale um pouco mais também sobre aquela pessoa que vai procurar o tratamento agora, né? Eu fui diagnosticado infelizmente agora. O que eu devo fazer? Estou desesperado, né? Então, nesse caso, professora, eu devo procurar o PSF, nesse caso, a atenção básica. E se lá eu vou encontrar o meu tratamento? Bom, se lá você for diagnosticado, eles vão realizar, né, o encaminhamento para um setor de referência, né? E lá você vai ser encaminhado para um infectologista, posteriores exames, né? E vai ser ali prescrito, né? Assim como outras patologias, vai ser prescrito a sua terapia antirretroviral, né? Você já pode ir direto ao centro de testagem e aconselhamento, né? Como nós temos aqui no município de Patos. E aí você vai direto para lá e já vai fazer esse encaminhamento, né? Assim como se for na atenção básica também, você será encaminhado. Ótimo. E sobre o tratamento, professora? Como é que se dá o tratamento em si? A gente já sabe que também é medicamentoso, né? Sim, mas como é a estrutura desse tratamento? O tratamento ele é de fato medicamentoso, né? Vamos ver ali dentro do rol de medicamentos, né? Dos 22 medicamentos, qual vai ser o tratamento adequado, né? Assim, no caso do infectologista, que vai
ver essa parte aí. E aí esse paciente vai ter o quê? O retorno às consultas médicas, pois ele vai estar fazendo os exames de contagem de linfócitos TCD4, né? Porque, como eu falei, o vírus, lá no início, né, da nossa conversa, o vírus ele vai atingir o nosso sistema de defesa, sobretudo os linfócitos TCD4. Então, dentro dos exames, né, desse paciente que está fazendo o tratamento medicamentoso, ele vai estar fazendo essa contagem de carga viral, né, do que chamamos, né? Carga viral. Então, se ele faz o tratamento adequado, né, com os antirretrovirais, né, essa carga viral tende a baixar, ficar quase zero, né? E aí diminui, sobretudo, o risco de transmissão do vírus. Ô, professora, mas você falou que não tem cura, né? Não, ainda não temos, né, a cura do HIV, né? Nós então, temos o nesse tratamento. caso, o tratamento é para controle, seria isso? Sim, né? O tratamento é para controle, para impedir, né, a multiplicação do vírus, Certo. de fato, e melhorar a expectativa de vida, né, desse paciente. Hoje a AIDS, né, ela tem tratamento, né, diferente das décadas anteriores, logo quando foi descoberto, né, o vírus que a gente via que era uma politização, de fato, para a busca desse tratamento, né, que ainda não existia. Hoje nós temos, né, o tratamento e, como eu falei em outros momentos, desde 1996, no Brasil é disponibilizado de forma gratuita nesse tratamento, então melhora a expectativa de vida do paciente que vive com HIV, melhora a sua qualidade de vida, né, através dos exames, do tratamento, ele pode ter uma qualidade de vida muito boa. Ô, professora, falando um pouco sobre sintomas, como que a senhora poderia falar um pouco para a gente sobre sintomas, quem é portador, né? E se tem esses sintomas característicos? Né, como toda terapia medicamentosa, às vezes tem uns efeitos colaterais, né? Pode existir, de fato, alguns efeitos colaterais dos medicamentos do antirretroviral, né? Ânsia de vômito, dores no estômago, né? Popularmente falando, né? Os medicamentos, eles podem causar isso, né? Vertigem, uma tontura ali, né? E os sintomas do HIV, né? Eu ainda não descobri, não faço o tratamento, né? O HIV, ele tem o que chamamos de um período de incubação prolongado, que seria período de incubação, né? Seria o não surgimento dos sintomas, né? Você não ter ainda os sintomas, né? Uma gripe, você vem até ali, uma tosse, um espirro, um catarro, né? O HIV, ele tem um período prolongado de incubação, né? Ou seja, sem sintomas. Mas segura aí um pouquinho, professora. No período de incubação, ele já transmite? Sim, né? Uma vez portador do vírus de HIV, ele perigoso, pode né? transmitir. Sim, Continua, né? Por isso que é importante, né, a gente investigar. Se eu me expus a uma situação de risco, né, ali um compartilhamento de seringa, uma relação sexual sem uso de preservativo, é importante que você vá a uma unidade de saúde ali próxima, né, ou ao centro de testagem e aconselhamento, realizar o teste rápido de HIV, né, para buscar esse diagnóstico e assim não transmitir, né, para outras pessoas. Isso, aí continuando, professora, a senhora estava falando sobre quando fosse aparecer os sintomas. Por enquanto estávamos no período de incubação. Isso, né? Pode demorar alguns anos, né? Inclusive esse período de incubação, né? Ou até 30 dias, né? A pessoa já começa a surgir alguns primeiros sintomas, parecidos inclusive com o da gripe, né? Pode ter diarreia, dores de cabeça, vômito, né? São sintomas bem comuns que muitas vezes a pessoa nem associa de fato ao HIV. Verdade, porque são patologias que a gente adquire durante o nosso dia. Exatamente. Né? Então não existe um sintoma característico do HIV, não. Né? Agora, se de fato aquela pessoa, né, se expôs ao risco e ali veio a adquirir, né, passou-se longos anos, período de incubação, tudo, e aí já começa, né, a adquirir doenças oportunistas, né, porque como o vírus ele afeta nosso sistema de defesa, e aí começa a ter, né, doenças de forma frequente ou até doenças mais sérias como a tuberculose, né, e outras patologias. Porque você, né, fica frágil, né, professor? Sim, de fato, né, frágil, afeta o né? nosso sistema de defesa, né? Então o indivíduo ele vai ficando frágil, né? Então se você não tem aquele diagnóstico precoce, né? E passa anos, né? Ali, então aí vai já se desenvolver a síndrome da imunodeficiência, né? Quando doenças oportunistas começam a atingir o nosso organismo, né? E aí esse indivíduo ele está vulnerável, né? E aí de fato ele pode buscar o serviço de saúde, né? Até achando que é outra patologia, ali descobre-se o HIV com a carga viral alta, né? Devido não estar no tratamento, né? E vinha a descobrir realmente quando já estava o sistema imunológico bem afetado, né? Quando as doenças oportunistas já vieram a acometer. Muito bom. E vamos falar um pouco agora sobre as estatísticas, professora, como que anda esses números. Sim, eu trouxe de diagnóstico aqui no nosso alguns Brasil. números, né, para a gente falar. Então, vamos falar um pouquinho dessas estatísticas globais do HIV, certo, gente?
a gente encontra hoje 37,6 milhões de pessoas que estavam vivendo com HIV no ano de 2020, certo? Outros dados são 1,5 milhões de pessoas foram infectadas recentemente com HIV, que se a gente observar um número bem alarmante, né? Ainda estamos vivenciando, principalmente... assustado. Sim, de fato, principalmente ainda entre os jovens, né? A gente busca essa conscientização. Né? Que um existe muito os meios. expressivo. Né? O que é que o SUS traz, o Ministério da Saúde traz? Qual é o melhor método de prevenção do HIV? O uso do preservativo, né? O principal método de prevenção. Ô, professor, então, esses números, eles correspondem a uma porcentagem global, bem significativa. Né? Nos jovens, é isso? Não especificamente nos jovens, né? Aqui não são dados globais, mas aí quando a gente traz esse número alarmante, a gente fala um pouquinho sobre a população jovem, né? Que hoje é tão enfatizada a questão do HIV, né? Então a gente vê tanto diagnóstico, né? Em pessoas jovens. Então, de fato, é bom trazer essa temática, né? Já que temos como principal método de prevenção ali o preservativo, né? E cada vez mais cedo as pessoas iniciam na vida sexual. É importante a gente definir isso. Ótimo. Professor, e dentro dessas estatísticas, qual é que a senhora mais chama mais atenção? O que a senhora pode enfatizar para a gente dentro desses números? De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a cada 15 minutos uma pessoa se infecta com o vírus do HIV no Brasil, né? Então, isso foi um dado que me chamou bastante a atenção, né? A cada 15 minutos, se a gente parar para pensar... Então, professora, nossa conversa demora quase 45 minutos. Infelizmente, pelas estatísticas do próprio Ministério da Saúde, 3 pessoas... se infectaram com HIV, né? É um número assim, se a gente parar para refletir... Professora, mas é uma temática também já tão trazida, né? Tão batida dentro de temas, dentro de eventos, dentro de escolas, dentro do sistema de saúde, então, e ainda existe esse número tão expressivo ainda. Sim, né? De fato ainda existem muitos tabus, né? Sobre o HIV. A senhora acha que esses números são correspondentes a isso? Sim, também pode ser essa falta de informação, né? Muitas pessoas não vão ter acesso à informação adequada, não vão ali buscar. Por isso que é tão importante a gente, principalmente nesse mês de dezembro, mas também ao longo de todo o ano, né? Tá levando informações nas escolas, nas universidades, né? Para a população em geral, né? Para os leigos em geral. Não buscar somente esses centros de educação, né? Mas buscar disseminar de fato essas informações para evitar esses números, né, tão alarmantes que a gente encontra aí nas estatísticas. É verdade. Pessoal, e para a gente finalizar a nossa conversa, né, nossa última pergunta com a professora Lívia, né, quais os avanços e perspectivas futuras, professora, a respeito da AIDS? Né, os avanços que a gente pode observar, né, desde a década da descoberta, né, sobretudo, são a terapia antirretroviral, né, foi um avanço de fato que a gente pode observar. E também, né, doses menores, é importante a gente dizer isso, né, que no início era uma gama de medicamentos que aquele indivíduo que vivia com HIV, que vive com HIV, né, ele fazia uso, e com o avanço, né, são doses menores, mais eficazes, né, descoberta de novos medicamentos, né, se a gente puder também trazer, né, tem a profilaxia pós-exposição, né, se você se expôs a uma situação de risco, né, tem até 72 horas para buscar um serviço de saúde, né, um centro de testagem e aconselhamento, para fazer essa profilaxia pós-exposição, né, e se prevenir, vir tomar os antirretrovirais e lá vão ter a combinação certa, né, dessa profilaxia pós-exposição, para não vir a contrair o vírus, sobretudo isso é um avanço, né, e temos também o que chamamos de PrEP, né, a profilaxia pré-exposição para aquelas populações de risco, né, populações chaves que têm uma exposição maior ao vírus, né? E as perspectivas futuras, né? O que é que a gente pode trazer, né? São estudos com célula-tronco, né? Aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo, né? E também vacinas, né? Mas é algo bem em teste ainda, as vacinas estão em fase de teste, sobretudo, mas ainda é uma esperança, mas é isso que eu acabei de dizer, professora, então pelo menos existem pesquisas acima disso, né? De fato, ainda existem essas pesquisas, né? Ainda estão em fase de teste, né? Falando da vacina, no caso. Mas é uma esperança ali que a gente tem, né? Para essas pessoas que vivem com HIV até diminuir, né? Essa carga viral e até outras pessoas a virem a contrair. Então, de fato... Muito bom. Pessoal, essa foi a professora Lívia Trindade, enfermeira lá do Veracruz, né? Professora do nosso curso técnico, conversando um pouco sobre hoje aqui, sobre AIDS, né? Então, conversamos aqui sobre tratamento, sobre diagnóstico, como procurar o serviço do Ministério da Saúde, procurar assistência. Então foram muitas dúvidas tiradas. Professora, muito obrigado.
né? O programa Veracruz em Ação está para isso, para trazer informação de qualidade para você que nos acompanha. Quer dizer à senhora que seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado, professora. Eu agradeço também, Anderson, o convite, né, do Instituto Veracruz, para a gente estar e me disponibilize para a gente discutir também outras temáticas. Seja muito bem-vindo. Eu costumo dizer, professora, que aqui tem sempre uma cadeira especial para pessoas especiais, assim como você. Muito obrigada. Tá bom? Pessoal, essa foi a professora Lívia Andrade, enfermeira lá do Veracruz. Deixa aqui o nosso muito obrigado para ela. E aí, gostou? Então você não pode perder os nossos próximos programas agora do mês de dezembro. Esse foi só para abrir o nosso mês de dezembro. Dezembro Vermelho, como a professora Lívia falou, né? Combate a AIDS. Então, você não pode perder a nossa programação deste mês, que está muito especial. Vem aí muita coisa boa para você. Se inscreve no nosso canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações. Vai lá, curte os nossos vídeos, toda a nossa história, tudo que temos para te oferecer, matrículas abertas, temos cursos no Veracruz, cursos de enfermagem, saúde bucal e farmácia com matrícula grátis. Então, você quer ficar por dentro das nossas novidades? Se inscreve aqui, ó, o endereçozinho está passando na sua tela. Esse é o programa Veracruz em Ação. Quer mudar? Vem para cá. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde. Concurso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do 1º e 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo, não paga absolutamente nada. E você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Veracruz!